Fala aí meus queridos amantes do mangá, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Luiz Felipe, esse aqui é o canal Mangaverse. E a gente tá aqui hoje pra gente fazer uma análise do capítulo 1138 de One Piece. E eu vou falar muito rápido aqui pra vocês desde já. Eu vou fazer uma análise muito rápida sobre todo o restante, porque querendo ou não, a página final é a parte mais importante aqui desse capítulo. Então ela gasta muito tempo, porque o roteiro que eu fiz ficou gigantesco. Então, se acomodei, prepare seu vídeo e roda a vinheta. O capítulo se inicia de onde o anterior parou. Shamrock e Gunko de frente para Lock, que finalmente diz que o Tenryubito se parece com Shanks. Gunko manda ele calar a boca e afirma que ele não precisa saber de nada. Lock concorda, mas diz ser estranho. Um dragão celestial e um grande pirata são a antítese desse mundo. Shamrock afirma que aquilo é estranho para ele, mas que na verdade Shanks é seu irmão gêmeo mais novo que foi separado há muito tempo. E ele afirma que Shanks já retornou à Terra Sagrada, mas não ficou lá por ter pego gosto pelo mundo imundo. Aqui nós temos realmente a confirmação daquilo que, pra mim, já era esperado, pelo menos. Que foi o Shanks ter voltado até Marijoa em algum momento do passado dele, né? Possivelmente após a morte do Roger, após aquela conversa que ele teve com o Buddy, que ele tinha que fazer uma coisa antes de realmente tentar se tornar um pirata, né? Mas como ele viveu muito tempo no mundo físico, que no mundo de verdade, sem ter aquele playboy lá em cima, ele acabou se apegando pelo nosso mundo, né? Pelo mundo normal, que é pelo lado ali do Shamrock, pelo mundo inferior, né, o submundo na palavra dele, que não é tão incrível quanto lá em cima. O Shanks acabou retornando pra cá após algum tempo, né? E isso confirma aqui que o Shanks pode ter muitas informações sobre coisas que iriam acontecer, né? Por que ele tinha tantas coisas, por que ele tem tanta informação sobre o mundo. Ele esteve lá em cima e sabe de muito o que aconteceu lá e sabe muita coisa sobre a história desse mundo. Loki diz entender e acha engraçado o fato de que aquela linhagem o provocar tanto ódio, dois irmãos sendo odiados por ele. O príncipe afirma que quando ele se soltar daquelas correntes, ele pagará por aquilo. Shamrock se enfurece, puxando sua espada e diz que não irá nem mesmo sujar sua mão, convocando Cerberus, que libera o enorme cão infernal de 3 cabeças que olha enfurecidamente para o príncipe. Loki se assusta e vê a criatura pulando em sua direção, com uma lâmina se libertando de sua boca. Gunko chama por Shamrock e ambos saem dali rapidamente. O comandante dos Cavaleiros de Deus afirma que se Loki escapar daquilo, ele lutará com ele com todo prazer. Loki se preocupa com o avanço dos Cerberus e logo tem seu corpo perfurado pelas enormes lâminas da boca do cão. Shamrock diz que aquela situação tornará ainda mais difícil convencer os gigantes, então eles devem chamar reforços para irem até Elbaf. Aqui nós temos aquele fator interessante, né? A descoberta de uma fruta é sempre muito legal. E a gente descobre aqui que o nome é que a espada do Shamrock Figureland é a espada que comeu a fruta do Cerberus, né? Ele pode criar um grande cão infernal com 3 cabeças capaz de matar qualquer um. Eu acho interessantíssimo isso aqui. E eu acho que todo o alto escalão ali, relacionado aos comandantes, vão ter frutas relacionadas a demônios, né? A criaturas demoníacas, para realmente mostrar esse poder. Além de que, vemos aqui que eles vão chamar mais gente para vir até Elbaf, né? Então, vamos esperar outro cavaleiro sagrado chegar aí pra gente ver o que ele vai fazer e quais serão os poderes dele. Voltamos para o castelo Aurust, onde ambos os gigantes afirmam que viram Shanks ali e que ele os atacou. Luffy discorda com veemência dos dois guardas, mas ambos afirmam que Shanks já visitou Elbaf diversas vezes. Só não faz sentido ele estar dentro do castelo, o que Zoro também acaba concordando. Luffy se irrita dizendo que aquilo não é verdade. Shanks é um cara tranquilo e que fica na dele. Nami ri com a confiança de seu capitão, que a Oli pergunta se ela não falaria o mesmo se estivesse falando de Mel Mary. Nami o corrige e afirma que sim. E logo todos ali também levantam a possibilidade que aquele possa ter sido um irmão de Shanks. Luffy diz que ele nunca havia conversado com Shanks sobre sua família, então não sabia dizer sobre isso, mas tinha quase certeza que a família dele eram os piratas Roger. Vemos um homem de antes que apareceu na capa do capítulo 631, aquele que possivelmente foi dito estar esperando o chapéu de palha em Elbaf. E esse homem aqui, ele continua sendo uma grande dúvida na nossa história, né? Porque, tipo assim, realmente ele não tem explicação do que ele pode ser o Chique, pode ser o Gaban, pode ser muitas coisas. Eu ainda teorizo fortemente que é o Gaban, principalmente pelo Luffy tá falando que a família do Shanks eram os piratas Roger e ele apareceu exatamente nesse momento. Eu, pelo menos, continuo achando que é o Gaban, mas pode ser o Shiki por ele ter uma certa aparência ali relacionada, né? A roupa é igual, o cabelo é um pouquinho semelhante, pode ter mudado um pouco esse tempo aí que o Oda colocou, né? Mas eu ainda acho que é o Scorpion Gaban. Frank anda com Ripley pela árvore Adão e se impressiona com a grandiosidade dela. Por ser muito rara, imaginou que seria bem menos que eles teriam ali no país. O carpinteiro olha impressionado para a frente, notando um mural. A mulher diz que são escrituras de crianças da antiguidade e que ficaram gravados na casca resistente da árvore. É estimado que aquela pintura seja de 800 a 900 anos atrás, a data exata do século perdido. Frank diz que eles têm que mostrar aquilo a Robin então, mas acha estranho o fato do mural não ter apenas gigantes representados. Ripley diz que na história de Elbaf já lutaram contra outros povos,
novos, mas nunca se aliaram. Então, talvez aquilo seja apenas um sonho de criança. Indo para a grande biblioteca, Saul apresenta para Robin Harley os textos de Eobath, onde todos os mitos de seu país foram criados, com interpretações totalmente fragmentadas, por isso cada um tem sua própria visão do que seria o deus Nika. Os textos estão divididos em 3 capítulos e o terceiro se diz ser o mundo atual. O que ainda está para acontecer, mas todos os textos passaram em silêncio por gerações entre raças têm um detalhe em comum. Nika sempre aparece rindo e sua dança ao ritmo dos tambores da libertação, trazendo felicidade e liberdade para os escravos. Robin ri e diz que irá ler e então vemos que aquele que com certeza ficará gravado na história de One Piece como um dos painéis mais importantes do mangá. O primeiro mundo. Havia fogo sobre a terra, a humanidade sucumbiu ao desejo e tocou o sol proibido. Os escravos fizeram um pedido e o deus do sol apareceu. Mas o deus da terra se enfureceu e junto da serpente do inferno envolveu o mundo em morte e escuridão. Eles nunca mais poderiam se encontrar. Segundo mundo. Havia fôlego sobre o nada. O deus da floresta enviou demônios. O sol tão somente espalhou a centelha da guerra. O povo da meia-lua sonhou. O povo da lua sonhou. A humanidade matou o sol e então acendeu a divindade. O deus do mar se enfureceu. Eles nunca mais poderiam se encontrar. Havia o vazio sobre o caos. As sombras inoportunas recordam o dia da promessa e ouvem a voz da lua fragmentada. O deus do sol dança e ri, guiando o mundo ao seu fim. O sol retornará e um novo amanhecer virá. Eles com certeza se encontrarão novamente. Iniciando a nossa leitura aqui no primeiro mundo, aquele que possivelmente representará o reino antigo, com grandes fábricas representando sua tecnologia avançada, pessoas diferentes trabalhando, pegando pequenos pedaços daquilo que representaria o Sol, retirado do interior do planeta, uma fonte de energia inesgotável e altamente poderosa. Em relação a essa fonte de energia inesgotável que possivelmente eles acharam, eu acredito, mostra ali que eles estão tirando do fundo de algum lugar, né? E eu acredito que eles acharam essa fonte de energia no centro do planeta. E um dos lugares que poderia dar acesso a isso é aquele grande buraco em Eneslob, né? Aquele buracão que tem lá, eu acho que é um dos lugares que é bem possível ter sido de onde eles acharam essa fonte de energia inesgotável que faria o reino antigo ser tão avançado tecnologicamente. Com a união do Deus da Terra e a Serpente das Profundezas, o mundo caiu em morte e escuridão. Aqui eu acredito, nessa parte sobre o Deus da Terra e a Serpente das Profundezas, eu acredito que o Oda Sensei está falando de 2 casos. Primeiro, ele está falando da arma Pluton, que eu não sei se vocês sabem, mas a Pluton é a arma que representa um deus da mitologia romana, né? É o Hades da mitologia grega, mas é o Pluton que muda um pouquinho a história aqui, o Plutão, que é o deus do submundo e o deus das riquezas da Terra. Acho que o deus da Terra seja representado pela arma Pluton, que trouxe a morte, né? Enquanto a Serpente das Profundezas, eu acho que ele está se baseando em 2 serpentes da mitologia. A primeira é, obviamente, a Jormungandr, mas eu vou explicar daqui a pouco. E a segunda é a Apophis, uma serpente da mitologia egípcia, que é dita tentar devorar o sol durante o período da noite, trazendo a escuridão para o mundo, né? E a outra, como eu falei, da Jormungandr, eu acredito que seja representado pelo fator que eu acho que essa serpente é o que formaria a Red Line no futuro, né? Eu acredito que aquela Red Line não seja uma massa de terra, e sim o corpo de uma antiga serpente, a casca de uma antiga serpente que acabou morrendo e dando a volta ao redor do mundo, né? Representando a Jormungandr, que é a serpente do mundo, uma serpente grande o suficiente para dar uma volta inteira ao redor do mundo. Eu acredito que possa ser isso. E se não for a serpente, pode ser apenas a Red Line representada. Por isso eu acho que a serpente é vermelha, né? O conhecido disso. A Red Line que deu a volta ao mundo inteiro, representado por essas 2 mitologias. A Apophis, que vai trazer a escuridão, e a Jormungandr, sobre a serpente que dá a volta no mundo. Vemos também representado no painel a Arca Noah, que no passado levou todas as raças para a liberdade, e lá em cima a Arca Maxi do Enel, que possivelmente retornará ainda em Eobath, representado por um relâmpago que está caindo, né? Para nós, ele ainda vai vir de novo para nos falar o que ele descobriu relacionado na Lua, né? Sobre todas as escrituras da Lua. Ou também pode ser a própria arma Uranus, com uma figura de um rei ou rainha que poderia ser tanto Nefertari de Lili, ou até mesmo aquilo que representaria a subida de Imo ao poder. No segundo mundo, é dito que o deus da floresta enviou seus demônios e o sol espalhou sua centelha da guerra. Aqui eu já acho que é onde vem a representação sobre a guerra, do início da guerra entre os 20 reinos e Joy Boy. Exatamente, Joy Boy lutou contra os que seriam seus governantes no futuro, né? Os 20 reinos que se uniram para derrotá-lo, representado pelo deus da floresta que mandou seus demônios. E como a gente sabe, né, quem comanda o mundo atualmente são os demônios, são os Gorosei.
Eu acredito realmente que sejam a entrada deles nessa guerra que trouxe tanta dificuldade para Nika realmente conseguir proteger o reino antigo. Afinal, vai mostrar em Egghead que a maioria dos Gorosei nem recebem dano quando o Luffy ataca eles. O povo da meia-lua sonhou e o povo da lua sonhou. Eu não consegui exatamente chegar a um paralelo para essa passagem, mas eu acredito que seria que os Lunarianos, a humanidade matou o sol e subiu a divindade. Aqui nós já vamos para a queda de Nika. O momento em que Nika foi derrotado, acabou caindo, né, perdendo o combate dele, aquele momento em que ele ficou para trás para deixar que os outros reinos conseguissem sair dali, enfrentando, infelizmente, todos eles sozinho, e o momento em que ele foi derrotado, representado pela subida dos humanos ao derrotarem um deus, subirem para o status de deus, ou melhor, o status de dragões celestiais, e isso está representado no painel. E para confirmar essa minha fala, acredito que no topo seja na verdade um dragão, não um demônio como muitos podem ter pensado pela primeira passagem, representando o momento em que os humanos derrotaram o deus do sol e subiram como divindades se tornando os dragões celestiais. O deus do mar se enfureceu, eles nunca mais poderiam se encontrar. O deus do mar se enfureceu e eles nunca mais poderiam se encontrar. Aqui é claramente falando da arma Poseidon, né? A princesa sereia, da promessa que foi quebrada entre a princesa sereia e Joy Boy. Após sua derrota, ele não conseguiu levar o mundo realmente para um novo amanhecer, né? Um mundo de liberdade, como ele prometeu para a princesa sereia, que era a arma Poseidon naquela época. E agora eles têm que tentar fazer isso de novo, né? A promessa que foi quebrada trouxe a fúria do mar que se isolou e nunca mais se veriam novamente. Aqueles dois nunca mais se veriam novamente. Nos é apresentado na imagem uma enorme árvore, possivelmente a árvore Adão, de onde as Akuma no Mi devem ter se originado no passado. No terceiro mundo havia o vazio sobre o caos. As sombras inoportunas recordam o dia da promessa e ouvem a voz da lua fragmentada. Aqui a gente está falando da espera daqueles que foram escravizados, né? Os Lunarianos, os Bucaneiros, os Tritões também podem ser representados. Mesmo outras raças que são mais criminalizadas pelo governo mundial, né? Eles esperam pacientemente a volta de Nika, aquele que poderá trazer realmente a liberdade para eles. Esperam pacientemente a volta desse salvador. O deus do sol dança e ri, guiando o mundo ao seu fim. O sol retornará e um novo amanhecer virá. E é claro, né? Aquilo que representa a volta de Nika, que vai trazer o fim absoluto para a tirania do governo mundial. A volta de Nika representa uma grave ameaça para todo o governo, tudo que eles construíram para os Gorosei e para a Ime. Demonstração de Nika retornando coloca todo o equilíbrio de poder do governo mundial em xeque, porque eles têm muito medo do verdadeiro poder de Joy Boy e sabem que ele é o único que realmente pode mudar o mundo. Então essa volta do Luffy é o que traz o prelúdio realmente da guerra que irá acontecer no futuro entre ele para derrubar o governo mundial e derrotar Imo. Eles com certeza se encontraram novamente. Aqui ficou uma dúvida se eles estariam falando sobre o encontro de Nika versus Imo mais uma vez, ou se estão falando da promessa feita à Princesa Sereia. E na última parte do painel, vemos um retrato do passado e uma visão para o futuro, representando pelos Piratas do Sol com sua bandeira, com um símbolo que já apareceu mais de uma vez na história de One Piece. Os Minks, os samurais de Wano, o gigante de ferro Emeth, Ors, um dos gigantes ancestrais, a grande baleia que lutou contra eles, que poderia ser representado no futuro como Labum, a princesa sereia logo abaixo com a arma Poseidon, os Tontatas ao lado dela, mais em cima a raça dos Lunarianos, os gigantes de Elbaf, liderados por Joy Boy, que ataca diretamente uma figura demoníaca e um barco que representaria os 20 reinos que se uniram com o governo no passado, com a figura do demônio segurando o sol em sua mão. E na mão desse demônio aqui, obviamente, e pelo menos pra mim, ele está falando sobre o tesouro lendário One Piece, que seria a representação física de um sol. É exatamente aquilo, uma fonte de energia inesgotável, o que fazia o reino antigo ser tão incrível, ser tão poderoso como ele era, e aquilo que poderá trazer realmente benefícios para o mundo todo, colocando o mundo todo em uma única coisa, né? Uma união só, sem preconceitos, sem classes sociais, sem problemas nenhums baseados ali no personagem, né? Nos personagens. Esse tipo de energia sendo encontrado poderia garantir um tipo de liberdade e um tipo de felicidade para todas as pessoas na história do mundo de One Piece, né? Representado por esse painel inacreditável aqui de um demônio segurando, barrando o encontro do tesouro lendário One Piece, aquilo que coloca toda sua tirania em xeque, o que traria exatamente aquilo que ele mais quer impedir, a liberdade e o verdadeiro direito de todo mundo viver igualmente, sem classes sociais e sem nenhum preconceito. Cara, esse capítulo
foi insano. Só de análise aqui, gente, deve ter uns 5, 6 minutos, meu. E isso é muito mais longo do que eu normalmente, pro meu padrão aqui. Normalmente é uns vídeos de 5, 6, 7 minutos ali. O One Piece normalmente pega um pouquinho mais, ali uns 8. Mas esse aqui ficou muito grande. E falando de muita coisa, né? Tipo assim, eu acho que, não só entre os mais, mas eu acho que esse aqui vai ser o painel mais importante da história de One Piece. Porque ele realmente conta pra gente tudo o que aconteceu no passado, tudo o que aconteceu no segundo mundo com a queda de Joy Boy e a subida do governo mundial, e tudo que vai acontecer no futuro. Eu vi que muita gente leu aquilo ali realmente como uma história só, né? Representando tudo da história que vai acontecer com Joy Boy. Mas eu acho que ele é separado em 3 partes, né? Como 3 mundos, exatamente. Eu acho que aquele painel, cada um dele está representando alguma coisa que vai acontecer. E a parte final, eu não acho que seja apenas uma guerra que aconteceu, mas sim uma guerra que irá acontecer ainda, né? Por isso a gente conhece todas aquelas figuras ali. E, assim, por mim, né? Falando por mim, com exceção, talvez ali, do que seria Nefertari de Lili ou o Deus da Lua, eu encontrei relações em todos eles. E naquele painel final, teoricamente, está mostrando pra gente que o fim está realmente próximo para One Piece, porque todas as peças ali já estão encaixadas, a gente já conhece todas aquelas raças, a gente passou por todos aqueles países, a gente conhece a Princesa Sereia, a gente conhece o Luffy, a gente está conhecendo a história de Nika, a gente está conhecendo agora a história dos gigantes, então realmente a gente está indo pro final dessa história, porque não tem mais nada ali que o Oda está podendo esconder da gente, ele mostrou pra gente quem são as pessoas que vão lutar contra Imo e quem vai derrotar o governo mundial. Cara, esse capítulo foi insano. Comentem pra mim o que você achou. Se inscreve no canal pra você acompanhar o One Piece, pra gente saber cada vez mais o que tá acontecendo. Deixa seu like, manda pros seus amigos que eles não viram. Se você é fã de One Piece, manda esse painel que ele vai ser fã agora. Esse painel é inacreditável. Faz isso aí pra mim. Vai aparecer mais vídeos pra vocês ficarem comigo. Vai ver o capítulo da semana passada. Eu falei sobre o aparecimento do Shamrock, né? Então, até a próxima. Tchau!